E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW para iniciantes, e na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco da ferramenta de contorno. É uma das ferramentas principais do CorelDRAW, você vai utilizar bastante ela e nós vamos aprender aqui todas as formas possíveis e todas as configurações necessárias para você criar um contorno no seu texto ou no seu objeto. Primeira informação importante é que existem três maneiras de se colocar o contorno, duas maneiras bem distintas por sinal. A primeira delas é por ferramenta e a segunda por um comando simples do Corel. Por que eu digo simples? Da mesma forma que você seta uma cor muito fácil, você seta um contorno muito fácil também. E essas duas ferramentas são completamente distintas pela forma que elas podem ser utilizadas. O contorno simples do CorelDRAW é feito basicamente para você colocar em algum texto ou em algum vetorzinho que você precisa aplicar alguma coisa bem rápida. Ele é um pouquinho complicado porque para quebrar ele dá um pouquinho de trabalho. E ele segue muito o objeto por inteiro. Você não consegue criar um contorno em um grupo de objetos. Você consegue criar apenas no objeto selecionado. Ou se estiver em grupo, ele cria um contorno para cada objeto, dificultando assim um pouquinho do trabalho caso você queira contornar uma situação em geral. Para fazer o contorno simples, você pode pegar qualquer tipo de objeto do CorelDRAW ou qualquer texto. Pelo default do Corel, se você não mudou nada ainda, ele vem com um contorno preto na espessura mínima. Esse contorno é o contorno simples. Para você acessá-lo, existem três formas bem simples. A primeira forma é você selecionar a nossa ferramenta de caneta de contorno, ou clicando nela, ou então selecionando já a espessura para que você defina. Aqui embaixo nós temos a opção cor, que vai logo de cara para a caixa de configurações, que é a mesma de utilizar a primeira ferramenta. A segunda, lógico, é pelo atalho. Vocês já devem ter reparado aqui o comando F12. O F12 abre exatamente a mesma caixa, onde você consegue setar a cor, largura, tipo de seta, os cantos, o enquadramento, a forma da ponta, todas as configurações necessárias. E a terceira forma é você clicando duas vezes aqui embaixo no seu canto inferior direito, onde nós temos a informação de preenchimento e contorno. Dando dois cliques, você automaticamente abre essa caixa de ferramenta. Esse é para a execução do contorno simples do CorelDRAW. Esse contorno faz com que você tenha apenas uma linha em cada objeto ou em cada texto, e essa linha é comandada através dessa caixa de diálogo chamado caneta de contorno. Logo de cara nós definimos aqui as opções de cor. Você pode setar pela cor da paleta ou, a partir da versão do X6, você pode utilizar o conta-gotas para selecionar uma cor na sua área ou fora dela, se você tem duas telas. Se você clicar aqui no botão mais, você vai para a caixa de seleção de cor, que é a caixa que você utiliza para preenchimento. Tem os misturadores, as paletas e os modelos. Você pode configurar à vontade, incluindo definir as cores pré-setadas pelo Corel. Logo abaixo nós encontramos as opções de largura, onde você pode setar e também configurar a quantidade de metragem que você quer utilizar. Pode ser desde pontos, milímetros até metros e quilômetros. Mas embaixo nós encontramos o estilo, que serve basicamente para mostrar o tipo de pontilhado que o nosso contorno tem. Você pode definir entre ponto e traços, o espaçamento que existe entre eles, ou então a simples linha reta. Isso não muda a espessura da linha. A espessura da linha é definida pela largura. Aqui embaixo nós temos as opções de limite de meia enquadrada, mas embaixo nós temos as opções de canto e extremidade da linha. Essas configurações são importantes para quando você faz objeto muito quadrado ou o seu contorno é basicamente em um vetor que existem pontas e contornos. Você pode definir o canto pontiagudo, o canto circular e o canto com cantos achatados. Aqui nós temos a extremidade da linha, que ela pode ser colopada exatamente no limite da vetorização. Você pode definir com cantos arredondados para que ela tenha uma voltinha logo depois do final do ponto, ou você pode fazer com que ela seja estendida mesmo, clopada no quadrado, um pouquinho além do final do ponto. Eu costumo utilizar essas duas configurações arredondadas para evitar tipo de problema na diagramação. Aqui em cima, do nosso lado direito, nós temos as opções de seta, que você pode setar no início do seu contorno e no final do seu contorno, fazendo assim setas bem facilmente. Aqui embaixo você pode definir atributos para essas pontas e compartilhar os atributos delas. Mais embaixo nós temos as opções de caligrafia, que você pode configurar manualmente pela forma de ponta, ou você pode setar aqui através dessa caixa. Selecionando o botão padrão, você volta para o default do CorelDRAW.
Aqui nós temos duas outras configurações extremamente importantes. A primeira delas é a configuração atrás do preenchimento. Essa função faz com que o seu contorno seja aplicado atrás do preenchimento do seu vetor ou texto. Ou seja, o contorno ele pode ter, no nosso caso, 2 pixels, mas apenas um pixel será exibido se nós selecionarmos essa opção, fazendo com que um pixel do contorno fique para baixo da vetorização do preenchimento. Se você não colocar um preenchimento, ele automaticamente vai ser exibido totalmente. E mais embaixo nós temos a escala com imagem. Ela serve para que quando você aumente o seu vetor ou texto, a proporção do seu contorno seja mantida de acordo com o crescimento ou diminuição do seu vetor ou texto. Entendido essa caixa, nós vamos agora para a ferramenta de contorno, que ela pode ser definida pela caixa de diálogo ou pela nossa ferramenta no painel de ferramentas mesmo. Para executar a janela, você vai no menu Janela, Janelas de Encaixe e selecione Contorno, ou a tecla de atalho Ctrl F9. Para selecionar o contorno, nós temos aqui na nossa aba de misturar, nos nossos objetos de misturar, a segunda ferramenta chamada Contorno. Ela só pode ser utilizada se você já tiver um objeto selecionado. Por isso você pode ver no mouse um pequeno objeto de proibido, avisando que não existe nenhum vetor selecionado. Você pode ver pela caixa de diálogo também que ela está completamente cinza, impossibilitando de qualquer configuração. Nós vamos fazer então um preenchimento de um vetor. Ele funciona com vários preenchimentos. Se você tiver agrupado, se tiver separado, ele não vai funcionar. E também funciona com um texto. A diferença entre ele e o contorno simples do Corel é que o grupo do preenchimento vai ser acompanhado de maneira diferente. Se eu tivesse dois objetos, você pode perceber que cada um tem o seu contorno simples do Corel. Através desse preenchimento, ele vai simular a solda desses dois objetos e vai fazer um contorno através das partes em que os dois compõem, evitando que essa junção que existe apareça no contorno. O outro diferencial é que o contorno através da ferramenta é preenchido totalmente e não apenas uma linha como é o contorno simples do Corel. Isso ajuda caso você queira fazer algum efeito diferente que precise de um preenchimento total de uma determinada cor. Para utilizar essa ferramenta, você seleciona o seu objeto. Com a ferramenta você pode arrastar o objeto, fazendo com que crie vários contornos, ou então você pode setar aqui através das nossas pré-definições, ou então através das configurações. Se você clicar e arrastar, ele vai criando a proporção de contorno de acordo com o seu arrastar. Para cima ele vai criar um contorno para dentro, para baixo ele vai criar um contorno para fora. É o diferencial dele também, essas opções de para dentro, para fora e opções também de dimensão, para onde vai o nosso contorno. Você pode perceber também que o contorno simples do Corel ele não some no efeito de contorno, para mostrar a diferença que existe entre os dois. Eu criei um pequeno efeito aqui, onde cada um tem o seu contorno simples do CorelDRAW e ele pode ser removido com um clique simples, como funciona no contorno normal. Aqui você pode configurar as outras opções, como por exemplo o contorno para o centro, o contorno interno e o contorno externo. Aqui nós temos o menu de quantidade de contornos que nós queremos colocar, podendo ser configurado a qualquer momento. E nós temos também o espaçamento e tamanho que existe de cada um deles. Aqui nós encontramos as opções de canto, que pode ser o canto simples, o canto chatado ou o canto arredondado. Isso não muda a propriedade do nosso objeto, ele continua sendo da mesma maneira, é apenas o contorno. Logo em seguida nós temos as opções de cores, onde elas podem ser lineares, cores de contorno no sentido horário e cores no sentido anti-horário, fazendo com que você já sete algumas configurações de cor. Logo depois nós temos as ferramentas de cores de contorno. Você pode adicionar o contorno do efeito e o preenchimento do efeito, fazendo com que ele seja transformado da cor do objeto que você criou até a cor que você setou. Isso indiferente, ele faz uma pequena transformação de proporções, fazendo com que as cores sejam aproximadas. Ainda nós temos um outro quadro que pode ser setado de acordo com as configurações que você executar, adicionando assim mais uma configuração. Logo depois nós temos a aceleração, que pode fazer com que você modifique o objeto da cor, indiferente. No caso, por default, ele vem sempre acompanhado, fazendo com que a distância fique exatamente centrada de cor e contorno. Mas você pode fazer isso manualmente. No final nós temos a opção de remover este efeito. A nossa caixa de diálogo de contorno
funciona exatamente da mesma maneira que a ferramenta. Você pode definir as opções de cor, a quantidade de contornos externo, interno e tudo aplicado como funciona na nossa ferramenta. Um dos diferenciais dessa ferramenta de contorno é justamente o Ctrl+K, que você consegue separar os nossos contornos do preenchimento e também o contorno da quantidade de contornos que você criou, fazendo assim com que fiquem vários objetos no formato que você setou, cada um com a sua determinada cor. Também é possível separar o nosso contorno simples do Corel do preenchimento normal, porém ele vem de forma diferente. Para poder separar ele, você precisa quebrá-lo de uma forma diferente. Ele não funciona com o Ctrl+K logo de cara. Você tem que selecionar o Ctrl+Shift+Q para que ele seja quebrado separadamente do preenchimento. Você pode perceber que o contorno vem apenas na forma em que ele é, evitando assim essa chance que nós temos de criar um objeto exatamente igual ao nosso objeto selecionado. Uma das vantagens do preenchimento de contorno simples é justamente a forma de executá-lo rapidamente. Você consegue selecionar cores ou aplicar contornos através de um clique. Com o nosso botão esquerdo do mouse, você seta a cor de acordo com a paleta, e com o botão direito, o contorno, facilitando assim boa parte do seu trabalho. Você também pode colocar o preenchimento automático do Corel como default, fazendo este mesmo comando sem estar selecionado nenhum objeto, fazendo com que apareça a caixa de diálogo de alterar os padrões do documento. Você pode setar para que cada tipo de arquivo seja executado com este contorno automaticamente, evitando assim com que você tenha que mudar toda vez, se isso for uma opção padrão do seu arquivo. E essa foi mais uma aula de CorelDRAW para iniciantes. Não esqueça de dar a sua avaliada, positiva ou negativa, e se inscrever no canal se você quer receber mais conteúdo sobre CorelDRAW. Se você deseja ter mais conhecimento do programa e conhecer mais profissionais da área, acesse o site corelmania.com.br. Lá você encontra tutoriais de vídeo, de imagem e informações realmente importantes sobre o software. Não esqueça de se cadastrar e aproveitar as vantagens desse site. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço!